Uma das principais particularidades do setor em específico, a gente sabe que a gente tem um ciclo de caixa operacional, ou seja, a gestão do capital de giro é muito importante, a sua inflação e precificação. Hoje o varejo, né, como o e-commerce, que também é um varejo, mas na internet, né, ele é muito penalizado, né, pela inflação a médio e longo prazo. A gestão de compras, né, e de estoque, ela tem que ser muito forte, e o contexto e risco de renovação, muito lançamento de produto, mudança muito rápido. Por que eu não abri aqui importância e contexto de análise? Porque fazendo jus aqui à particularidade do setor, todos esses 4 pontos fazem jus à importância e o contexto de análise desse segmento. Por quê? Porque são específicos para trabalhar dentro do varejo. Por exemplo, inflação e precificação para um setor que fala de produto e que a gente sabe que ele é muito amplo dentro da economia, tem muita campanha de venda, tem muita análise de precificação, gestão de estoque, que faz com que esse mercado ele tenha muita sazonalidade. Então, se eu pegar um contexto e o fundamento do negócio do que é o varejo, é um negócio sazonal, é um negócio que tem muito mix de produto, é um negócio muito dinâmico e ao mesmo tempo é um negócio que, dependendo do segmento, né, do tipo de produto e do mix, ele é um negócio também de risco, tá? Falando sobre ciclo de caixa operacional, a gente está falando sobre análise racional da empresa, estoque, prazo médio de pagamento e recebimento, ou seja, a fórmula padrão, definir meta de capital de giro mínimo. Quando a gente fala sobre inflação e precificação, né, a gente sabe que o varejo sofre muito com inflação. Todas essas premissas a gente tem que colocar na modelagem financeira. Modelar panorama de varejo e e-commerce sem inflação não é muito legal. Eu preciso correlacionar, talvez de forma gráfica, uma calculadora de preço mensal, o impacto do aumento da inflação como da despesa sobre a precificação. O varejo e-commerce é um dos segmentos que a gente mais utiliza calculadora de precificação, porque as ofertas, campanhas de vendas são muito mutáveis, né? E aí deriva, claro, de uma mudança constante na margem de contribuição e lucratividade por aquele mix de produtos, tá? E considerar a inflação sobre o risco, ou seja, existe uma perda de valor de estoque que a gente deve considerar. Muitos empresários de pequeno porte, médio porte, nos seus demonstrativos, às vezes não desconsidera essa perda. Às vezes, se um produto demorar muito a girar, essa perda de estoque, ela pode ou não ser relevante. O produto ele fica defasado a preço de mercado. Ele gira menos, o meu capital de giro ele tem que continuar, porque os produtos vão chegando, as novidades vão sendo lançadas, e essa roda não pode parar. Outro ponto importante sobre a gestão de estoque e compras, a gente tem que ter, principalmente, meta de compra e pagamento bem definido. A gente tem que ter muito bem isso definido na modelagem, são dois mundos diferentes, tá? Esse descompasso, esse descontrole entre meta de compra e pagamento é o que mais mata o empresário. O estoque excedente é um risco alto de perda de valor desse estoque, ou seja, o estoque, você tem mais do que o estoque necessário, mais do que o estoque mínimo, mais do que o limite, né? E que faz uma necessidade constante de liquidação em campanhas, ou seja, o que mais gera perda de imagem hoje para muitos clientes nossos no varejo é o descontrole entre meta de compra, meta de pagamento de compra e gestão de estoque. Não é o desconto que você vai dar na hora da venda, é o valor intrínseco que fica dentro dessa gestão. Às vezes o produto demora a girar, fica mais defasado no estoque e acontece esse problema. Outro ponto aqui importante é o contexto e o risco, né, do produto. Ou seja, eu preciso, para modelar bem, ter um entendimento do contexto do produto de mercado. O que eu estou querendo dizer com isso? Podem ter produtos, por exemplo, que eu faça lançamentos constantes. Pode ter produto que eu faça mais constante ainda. Eu posso ser um cara de varejo que eu trabalhe com produtos que eu tenho lançamentos mais espaçados, por exemplo. Por que isso muda dentro do perfil de análise? Porque eu tenho produtos de ciclo curto, médio e longo, assim como eu posso ter produtos, né, de perda de imagem baixa ou não, e eu tenho aqui o risco do estoque parado. Mas o que isso significa na realidade? O que altera tudo isso que eu nem deixei escrito aqui? É a necessidade de capital de giro e a necessidade da eficiência da gestão, do papel das pessoas e rotinas e dos processos. Por quê? Porque quando eu falo sobre um produto constantemente lançado, eu tenho que estar muito bem arredondado naquela meta de compra e de venda para eu ter que, de fato, desovar tudo, fazer uma boa campanha de vendas, porque é muito mais fácil acumular estoque. Entenda bem a premissa, tá?
empresas do varejo e e-commerce que têm muita acumulação de produtos, geralmente podem ser porque tem produtos que giram muito rápido, eles são lançados muito rápido. Eu tenho a troca do produto muito rápida. Isso acontece muito fácil em empresas que vendem, por exemplo, acessórios, celulares, computação e etc. E isso muda o que, Lucas? A dinâmica. Muda que você vai ter que fazer cada vez mais campanhas de vendas, porque você tem o risco de segurar cada vez mais estoque, e estoque é dinheiro parado. Isso é um contexto também importante para a modelagem na prática, tá? Implicações na estrutura e orçamento, ou seja, referências muito boas, né, que a gente faz e que a gente tem no mercado. CMV médio do varejo em geral, de 50% a 60%. CMV de varejo de eletrônico, geralmente ele bate em 60%, 65%, 70%. CMV de confecção, 45%, dentre outros também que a gente tem, tá, pessoal? Quando a gente fala aqui sobre e-commerce versus loja física, né, o e-commerce ele tem um dispêndio maior, né, que geralmente os marketplaces, eles cobram uma taxa de 15 a 18%, né? Isso é uma premissa importante sobre a tarifa de vendas, né? Por isso que eu separo quando a gente tem varejos, né, que tem loja física e e-commerce, geralmente são duas modelagens para fazer uma terceira consolidada. O e-commerce é similar à distribuição, ele tem um alto custo, ou seja, ele tem uma alta margem, a despesa uma baixa margem. O e-commerce tem uma baixa margem, ele é similar à distribuição, porque ele tem uma baixa margem para isso, né? Porque a minha despesa com venda é maior. As taxas de marketplace são muito mais, por exemplo, altas. E eu tenho que ter muito mais volume, mais giro. E acrescentar ainda muitas vezes, se eu for depender do algoritmo, né, da empresa, mas às vezes um tráfego pago para vender. Falando sobre o perfil e ciclo de compra, né, do cliente, eu preciso, para projetar a receita, entender a frequência e a recorrência de compra. Eu preciso entender o que está ligado ao contexto de compra do cliente, né? O cliente ele tem um contexto para comprar aquele produto, ele tem que ter uma sazonalidade de compra daquele produto. É uma compra que ele tem uma alta frequência, é baixa frequência, é um produto que ele é muito lançado, tem lançamentos curtos, é um produto que tem lançamento mais espaçados. Se você, empresário que está ouvindo isso, tiver um consultor financeiro que está projetando sua receita financeira, só projetando um número simbólico, um faturamento redondo por média, está errado. Tá? Não é assim que se projeta para o varejo. Eu preciso levar em consideração toda a tua sazonalidade do PVM que você pratica, do mix que você pratica, para o cliente que você fala, tá? Então, o contexto da racionalidade da venda tem que estar ligado ao do produto. Cada mix de produto ou segmento, ele tem o seu contexto, a sua data, o seu histórico, a sua sazonalidade. Isso impacta não só a projeção orçamentária de receita, mas também a de estoque. Por exemplo, o supermercado, vou dar um exemplo, né? Até quis trazer esse exemplo aqui. Quando eu pego mercados, por exemplo, de interior, que eu já tive um cliente, por exemplo, que é um supermercado, para varejo, né, próximo ali a uma padaria, o cara tinha um açougue também. Qual é a principal fonte de receita dele? Qual é o impacto dele? Aonde acontece as principais datas de fluxo de caixa forte dele? O contexto da entrada de receita, ele tem que estar ligado também ao contexto do produto, do perfil do cliente e da região. O grande lance é entender a entrada do dinheiro, é como esse dinheiro entra. Então, por exemplo, um mercado no interior, qual é o fluxo mais forte de venda? Quando há liquidação, por exemplo, de programas sociais do governo, que é feita a liquidação, próximo ali dos recebimentos salariais, das indústrias e etc. É ali onde eu vou ter o maior fluxo de caixa, provavelmente. É ali onde eu vou alocar minha melhor gestão de custos, é ali onde vai ter mais CMV, onde tem mais gestão do estoque, onde tem mais mão de obra. Se eu não considerar essas janelas, dependente da região, dependente do perfil do mercado consumidor que eu atuo, eu vou estar fazendo um orçamento errado. Isso aqui é totalmente os fundamentos da empresa. Tá? Indo aqui para a parte de relação de indicadores macroeconômicos, né? Tem a parte de crescimento e estabilidade, ou seja, o crescimento deve ser correlacionado à inflação, tem que andar perto acima, eu tenho que remunerar a empresa, tá? Grandes empresas conseguem chegar a uma estabilidade, trabalhar melhor. A projeção de crescimento também não linear, considerando as sazonalidades e os riscos, tá? Crédito ao consumidor, geralmente a gente tem ali varejo, né,
que consegue fazer uma expansão de produtos high ticket, né, concedendo créditos, por exemplo. Tem grandes empresas de varejo que têm uma operação de crediário dentro da própria empresa. Então, por exemplo, mesmo tem bairros na capital, bairros no interior, municípios, etc., que ou distribuidores ou empresas também muito próximas ligadas ao varejo, que dentro da própria empresa tem a duplicata, né, o carnê ou o crediário ainda. Então, é uma empresa dentro de outra empresa. Isso aqui também é muito importante. Indicadores benchmarks relevantes, né, que a gente sempre compara: vendas no varejo mensal, taxa de inflação, dívida das famílias em relação ao PIB e utilização da capacidade e mudança de estoque. É um relatório do PMI que é muito interessante, tá? E etapas do processo de consultoria, que a gente geralmente implanta os nossos clientes: o entendimento da operação dos fundamentos, como eu acabei de explicar para você, análise dos prazos operacionais e capital de giro. Eu não consigo começar uma modelagem financeira sem entender esses dois primeiros pontos, tá? Definir as metas, apresentação de soluções, principalmente ali nos primeiros momentos balizados no capital de giro. Aqui é o grande coração do negócio de varejo. O refinamento da operação a longo prazo e análise de ineficiências ocultas, que são os riscos. Para concluir, tem um demonstrativo que poucos empresários do varejo trabalham, que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é o que vai dar para você uma assertividade dessa variação da tua posição de estoque, fornecedor a pagar e dívida líquida comparada no tempo com base na inflação. É muito mais importante no varejo analisar uma projeção dessa do que meramente o lucro líquido e faturamento, que é puramente ego, né? Hoje, como o pessoal fala. A DFC, ela é muito mais importante, e o balanço patrimonial projetado ele é muito mais ainda, porque eu consigo pegar a valorização, o desconto da desvalorização do estoque, medir as posições de compra, pagamento de compra e a relação do estoque também. Bacana? Então, pessoal, obrigado por estar aqui nesse vídeo. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, acesse o nosso site, geraçãoconsult.com.br, dá uma olhada lá pra gente. Quem quiser também fazer trabalhos de consultoria com a gente, acessa nosso site, dá uma olhada como é que a gente atua ali a nível Brasil em vários segmentos, tá? Para conhecer um pouco mais nosso trabalho. Continua vendo os nossos conteúdos também no Instagram, e qualquer dúvida, a gente está por aqui. Um abração e até mais.